Dando continuidade aqui a alguns pontos necessários, eu queria, porque o vídeo está se estendendo muito, então eu vou cortando, né, e repassando a todos. Então, a própria produção, né, que diz respeito à formação da própria inteligência humanoide, da formação da inteligência humanoide, eu não pretendo usar nenhum artifício programável. No entanto, a menos que seja necessário que se utilize de alguns princípios programáveis para que se desempenhe certas funções, ainda mais quando se trata do próprio processo de armazenamento de dados. E desta forma se possa ter uma interatividade no meio com um processamento de informações em que ele vai se estendendo no seu progresso de conhecimentos gerais que diz respeito à própria inteligência interativa, em que ela vai crescendo cognitivamente em todos os âmbitos de funções. Então, levando em conta estes fatos, a própria inteligência, que ela possa deixar de ser uma inteligência artificial para se tornar uma inteligência natural, o processamento embasa exatamente não só apenas as próprias ações e o aprendizado em si, embasa também o que diríamos o sentimento em cada coisa exercida. Por exemplo, ação e reação, e emoção e razão. Não diz respeito a algo artificial, mas uma coisa mais natural, algo próprio do ser que está agindo. Então, são ações voluntárias. Para que uma máquina possa desenvolver ações voluntárias, ela tem que ter o que chamamos não apenas de aprendizado e ações em relação às coisas que lhe acontecem. Ela tem que ter emoção no que faz. Então, cada ação, cada palavra, cada coisa que fazemos, temos uma emoção. E cada coisa que fazemos também tem suas razões, né? Você tem o raciocínio dela ser exercido. E como poder exercer, por isso que tomamos a decisão, o que fazer e o que não fazer. E muitas das vezes agimos com sigilo, né? Muitas das vezes cometemos o que chamamos de mentira sigilosa. Não que seja uma mentira, mas é um sigilo. Guardar sigilo, segredos, por exemplo. Uma coisa que as máquinas não têm de se fazer. Então, até analisando o que uma pessoa estava me propondo, né, de Minas, ele faz engenharia e estuda exatamente a inteligência e programação e engenharia computadorizada. E conversando com ele, ele me apresentou que ele trabalha no âmbito e não encontrou resposta usando alguns princípios das leis da física. E uma dessas leis físicas que ele se utilizou para descobrir possível consciência e transmitir consciência para dentro das máquinas foi o próprio magnetismo. A força eletromagnética não é exatamente o âmbito para que se estude possível estado de consciência. Isso não é o conveniente para que se faça. Ele estava andando por um caminho errado. Se eu utilizar o conceito do eletromagnetismo, seria exatamente para desenvolver o que chamaríamos de armazenamento. E isso, no entanto, é uma coisa completamente vulgar e ultrapassada. Eu tenho que me utilizar de outros âmbitos, como a própria forma de armazenamento de informações, como, por exemplo, é o que acontece exatamente nos cartões de drives LCDs, né? Não é exatamente o que acontece exatamente numa mídia como essa, como conhecemos aqui como HDs. Aqui tem um disco rígido que roda tal e é processado todos os elementos de informações com algo, vamos dizer, como eu disse, ultrapassado. É totalmente ultrapassada essa forma de armazenamento. Temos muitos outros métodos de armazenamento de informações. Como, no entanto, é o que acontece nos cartões que o povo chama de cartões de memória. Não é exatamente cartões de memória, é cartões de armazenar dados de informações. A memória não é informações também, claro, mas não é bem exatamente uma memória esses cartões que chamam-se de cartões LCD.
E desta forma, os seus processamentos não tem nada a ver com algo que diz respeito à memória. Então, ele me apresentou o seguinte fato, de que ele pode expor tudo que diz respeito ao conhecimento em geral para o mundo. O que ele quer ganhar mais é o dinheiro em si. E me apresentou a proposta de me apresentar para o mundo inteiro, para poder então expor as minhas ideias a respeito do próprio conhecimento em geral sobre este ano. E, no entanto, o que ele me apresentou que apesar de desenvolver inteligências capazes de aprender e agir como um ser humano, mas, no entanto, não desenvolve sentimentos nas máquinas. Foi exatamente aí, então, que eu pensava muito sobre este ramo, como desenvolver seres capazes de raciocinar propriamente, individualmente e tomar suas decisões voluntariamente. Máquinas que possam desenvolver em si inteligências naturais, independente de programação. Então, eu pude alcançar grandes descobertas desde 2009, em dezembro, que eu comecei meu âmbito de estudo no ramo. E desta forma, hoje, estamos no ano de 2019, de 2009 para agora são 10 anos de estudos. E alcancei grande número de informações e de conhecimentos em gerais sobre o âmbito. Além do que já existe de estudos sobre inteligência artificial, encontrei mais respostas, propriamente por minha própria conta, a respeito de como desenvolver até possivelmente uma consciência ou mesmo uma inteligência infinita, uma mente infinita, de armazenamento infinito. São processos completamente complicados de eu explicar num vídeo como este. Então, como desenvolver possível, né, situações como estas? E encontrei resposta de como desenvolver sentimentos em todas as ações que as pessoas utilizam como programação. Sentimento em máquinas. Como é que uma máquina pode desenvolver sentimento? Isso abrange também o que chamamos de psicologia.